Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os 12 anos de existência do 30º Batalhão de Polícia Militar aqui em Teresópolis. Antes da gente começar a nossa conversa com o Coronel Maia, comandante do 30º Batalhão, quero que vocês conheçam um pouquinho da história da Polícia Militar aqui na cidade. Originalmente, o município de Teresópolis era policiado por uma pequena guarnição da Polícia Militar Fluminense, que era formada por um destacamento com cerca de 20 soldados e cabos comandados por sargentos. Com a abertura e inauguração da rodovia Rio-Teresópolis em 1959, a população do município teve um grande crescimento e o governo do estado criou em 1971 a primeira companhia independente de polícia militar em Nova Friburgo, que também ficou responsável pelo patrulhamento de Teresópolis. Só 32 anos mais tarde, em 23 de setembro de 2003, a cidade ganhou o seu próprio batalhão de polícia militar. Hoje, o 30º BPM, sediado em Teresópolis, é responsável ainda pelo policiamento dos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Carmo, área que, no total, possui uma população aproximada de 250 mil pessoas. Comandante, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui no Ponto Final, dar os parabéns pelo trabalho que o senhor vem tendo aí à frente do 30º Batalhão, desde que assumiu, né, o batalhão ao longo desse período, né? São 12 anos, mas o senhor está aqui há... Fazer 1 ano e 5 meses agora, no próximo dia 30. 1 ano e 5 meses que fazem muita diferença aqui para o combate à violência na cidade. A gente viu aí agora há pouco o histórico da PM aqui no município. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: hoje o efetivo e a infraestrutura que o 30º Batalhão possui, o senhor acredita que sejam suficientes para fazer esse trabalho de combate à criminalidade na região em que o 30º Batalhão atua? Primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Falar de efetivo é sempre um problema, porque o problema de efetivo está em todo local, todo batalhão da Polícia Militar. Todo comandante, o sonho de todo comandante é poder ter um policial em cada esquina. Então, como a gente não tem condição, o nosso desafio é prestar o melhor serviço na área de segurança pública com os recursos que a gente tem. Lógico que, eu costumo sempre dizer, eu prefiro subir o morro com 6 leões do que com 50 gatinhos, né? Então, os policiais aqui de Teresópolis, eles têm uma qualidade incrível, né? Eles trabalham por 3, por 5, por isso que a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho e esses resultados que a gente está apresentando. Sim, o ideal seria mais efetivo, lógico, mas a corporação como um todo está passando por esse problema. Nosso quadro orgânico da corporação hoje estabelece 60 mil policiais e nós estamos ainda chegando a 50 mil. Então, o problema de efetivo é na Polícia Militar como um todo, tanto em batalhões da capital, unidades de ensino, unidades administrativas, como também os batalhões do interior. Em termos percentuais, já que a gente, né, até por uma questão de segurança não deve falar em números absolutos, enquanto o senhor acredita que no caso aqui do 30º Batalhão, quanto o senhor acredita que seria necessário para acrescentar e termos aí um número próximo do ideal em termos de percentagem? Quantos policiais em termos de percentagem a mais? Em torno de uns 30% a mais. Já daria quanto? E lembrando que o 30º Batalhão não é só Teresópolis. O 30º Batalhão são 4 municípios, né? Sem dúvida. Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Carmo e Sumidouro. É uma área grande, extensa, uma área rural muito grande. São quase 250 mil habitantes nessa área como um todo. Então, quando a gente fala do 30º Batalhão, logo as pessoas lembram de Teresópolis, mas tem os outros municípios também que são a nossa responsabilidade. E aí essa questão dessa distribuição geográfica, porque é uma área muito grande, né? Isso dificulta também até o planejamento do comando, né, em relação a como fazer a segurança, o policiamento de uma região tão extensa. Sim, a questão da alocação do policial, dos recursos logísticos e comunicação também. A gente tem algumas áreas que, em razão da característica da região, a gente tem muita área de sombra e comunicação, você sabe muito bem, a comunicação ganha uma guerra e às vezes a gente tem algumas dificuldades de comunicação, mas a gente consegue suplantar isso com muita garra e muita vontade de trabalhar. Uma coisa que é importante falar aqui, até em termos da questão da imagem da corporação. De uma maneira geral, comandante, o senhor sabe disso, né, como o senhor já tem muitos anos de Polícia Militar, a imagem da Polícia Militar, a imagem da corporação no Estado, ao longo de um grande período aí, foi uma imagem que foi desgastada, né? A gente ouve toda hora nos noticiários, né, dos jornais, das TVs, das rádios, notícias que associam a Polícia Militar à imagem de truculência, a imagem de abuso de poder, muitas vezes até de corrupção.
Aqui em Teresópolis a gente não vê isso, né? De uma forma geral, o 30º Batalhão, a gente não tem essa imagem. Há uma sensação, pelo menos eu como cidadão, de que a Polícia Militar aqui ela é mais respeitada do que na maior parte do Estado. Por que o senhor acredita que isso aconteça especificamente aqui? É um fenômeno local? Antes de falar do policial militar de Teresópolis, eu gostaria de dizer que eu sempre comparo a atividade nossa policial militar como os aviões, né? Milhões de aviões decolam e chegam nos seus destinos diariamente. Quando um cai, vira a página de jornal. Nosso trabalho também é assim. A gente faz milhões de excelentes ocorrências. Um deslize de um policial militar é capa do jornal e é explorado negativamente pela mídia. Bom, agora falando de Teresópolis, a gente percebe que isso não é característica só de Teresópolis. Geralmente o policial militar do interior, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Três Rios e outras unidades, eu já tive a oportunidade de servir em outras unidades do interior também, ele é diferenciado da capital. Por quê? Porque na grande maioria desses policiais, eles moram na região. O comprometimento dele é maior. E ele não quer sair daqui. Uma das grandes formas de você punir o policial do interior é transferindo para a capital. Quer dizer, ele mora aqui, ele vai ter dificuldade de deslocamento, vai ter menos tempo para se dedicar à família, vai gastar mais dinheiro para poder chegar ao seu local de trabalho. Então ele se dedica mais, ele sabe, ele tem aqui a sua família, tem aqui seus pais, seus filhos. Então ele tem esse interesse em fazer com que a área onde ele trabalha, no caso aqui Teresópolis, seja a melhor possível. Então esse comprometimento faz com que gere impacto na segurança pública, por isso que você falou. O senhor tocou num ponto importante aí, quer dizer, até um determinado momento, e eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Teresópolis e tive muita convivência, né, até por trabalhar nessa área de imprensa há mais de 25 anos, né, eu vi que houve uma transformação. Antigamente, vir para o interior, em relação à questão tanto da polícia militar quanto da polícia civil, era um castigo. O policial fazia alguma coisa errada, né, havia algum desvio na capital e ele era mandado para o interior. Hoje isso inverteu. Hoje trabalhar no interior é um prêmio, né? A gente vê aí a demanda da capital, lógico, é muito superior à demanda do interior. Os problemas de segurança pública, de tráfico, são muito maiores e a gente tem uma tranquilidade bem maior no interior. O policial quer trabalhar no interior por causa dessa tranquilidade, né? Isso realmente é uma verdade. Mudou, né, com esse passar do tempo. Sim. Aí. O senhor acredita que, de uma forma geral, não sei se aqui em Teresópolis há um treinamento específico, mas o senhor acredita que a formação da tropa, a formação do policial militar hoje, ela é ideal? Olha, vou falar em ideal, nesse caso, o ideal sempre pode ser melhorado, né? Então, o comando da corporação está sempre procurando melhorar a questão da qualidade da formação do policial. Hoje, a corporação está oferecendo vários cursos em convênio com a UF e com a Estácio no Rio, para que o policial adquira novos conhecimentos de questões atuais. Eu aqui no comando do batalhão, a gente já teve uma instrução com o BOP, aqui uma semana que o BOP ficou aqui com a gente. Essa semana agora mesmo, os policiais, segunda e terça-feira passada e na próxima semana também vão passar por 2 dias de instrução de tiro lá no nosso centro de instrução especializado em tiro, que fica na Sulacap, fazendo instrução de manutenção de armamento, de manuseio, de montagem e desmontagem, de ação numa favela que foi replicada lá dentro desse centro de instrução, passando num simulador de tiro e praticando o tiro real. Então a gente procura fazer com que os nossos policiais estejam sempre em contato com instruções, se atualizando, gerando um melhor serviço para a comunidade. Mas esse tipo de treinamento que o senhor acabou de falar, isso é inédito, né? É a primeira vez que acontece. Isso com o policial aqui do 30º Batalhão, eu não tinha ouvido falar. Já tinha acontecido alguma outra vez esse tipo de treinamento? Olha, eu não sei se já aconteceu antes, não procurei saber. Estou no meu comando há 1 ano e 5 meses, a primeira vez que eu consegui as munições próprias para treinamento lá no Rio de Janeiro e mandando a tropa segunda e terça-feira, os policiais que trabalham na atividade fins, os policiais que trabalham na rua, né, para fazer essa instrução e se atualizarem, que é importante para o nosso serviço. De que forma o comando da PM, né, aqui em Teresópolis atua quando há alguma notícia de desvio de conduta, alguma notícia de que o policial não agiu da forma como determinam ali as regras, o manual da Polícia Militar? Olha, quando a gente toma conhecimento de um fato desse, a gente de imediato instaura um inquérito policial militar. A gente tem a preocupação de tirar o policial militar, afastá-lo da rua, para ele responder esse inquérito. E ele vai responder, se for julgado culpado pelo ato que ele cometeu, ele vai ser julgado pela Justiça Militar, lá no Rio, na Auditoria Militar, e vai sofrer as consequências disso. Então eu sempre falo para a minha tropa, desde quando eu cheguei, que hoje, 2015, não é possível que o policial hoje haja
como agia na década de 70, na década de 80. Hoje, nós estamos aí no século XXI, sempre tem uma câmera voltada para a gente, sempre tem um celular que nos filma, que nos grava, que pega o nosso áudio. Então nós temos que ser profissionais, acima de tudo, principalmente no tempo de hoje. Então, alguns policiais não acreditam e, infelizmente, têm que responder pelos seus atos. O senhor falou uma coisa até que me chamou a atenção, que é a questão de realmente a gente estar hoje numa sociedade que é um grande Big Brother, né? A gente está cercado aí com câmeras por todos os lados. Na capital eu sei que já existe aquele sistema em que muitas das viaturas da PM já possuem câmeras que controlam, né, cada movimento que é feito pelos policiais. Aqui em Teresópolis isso já existe ainda não? Não, ainda não chegou no interior. Não só em Teresópolis, nos batalhões do interior como todo, isso não chegou. Isso é uma empresa que tem contrato com a Secretaria de Segurança, isso está avançando aos poucos. No batalhão da capital, do interior ainda não chegou. Nos batalhões da capital alguns já tem, e isso é bom. O policial militar tem uma certa resistência quando se coloca a câmera dentro, e a gente precisa conscientizá-lo, a gente sempre fala. Isso até para a própria segurança dele. Sem dúvida. Porque ele pode ser acusado de alguma coisa e as imagens vão provar que ele estava certo. Então, eu já falei isso. Nós não temos essas câmeras ainda, mas já chegou para a gente, as nossas viaturas operacionais têm o GPS. Então, lá de dentro do batalhão, eu sei onde a viatura está, se esse sistema me acusa onde ela está, se está acima da velocidade ou não, se está com a porta aberta ou não, se está com o giroscópio ligado ou não. Isso já chegou no interior. Agora a questão das câmeras ainda não. Isso é muito importante, como o senhor falou, até para a própria segurança do policial militar, caso ele venha a ser acusado de alguma coisa de forma injusta. Vai ajudar na sua defesa. Não tem nenhuma dúvida. Comandante, eu vou pedir sua licença, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais ponto final. No próximo bloco, eu vou falar sobre mulheres na PM, mudanças e motivação na tropa. Daqui a pouco a gente volta com mais ponto final para você. Até já!